custa o padrão de vida que você decidiu ter? Ele cabe no seu bolso? Ou tem algo de ilusório que faz você sempre querer mais do que pode? No programa de hoje, vamos entender que é possível sim viver bem e manter a saúde financeira dentro da realidade de cada um. Não adianta você forçar um padrão de vida um pouco melhor e, ao mesmo tempo, sua capacidade de poupança é negativa. Tem que entender um pouco em que momento que você está, quais são os seus objetivos. Descubra como adequar o padrão de vida à renda, vivendo de acordo com suas possibilidades. Normalmente, quando a primeira decisão parte do grande gasto, as pessoas esquecem da qualidade de vida. Fique ligado, a Educação Financeira está no ar. A grande maioria das pessoas deseja elevar o padrão de vida. Comprar uma casa maior, um carro melhor, fazer investimentos, ter acesso a serviços de qualidade e a itens de consumo mais sofisticados. De maneira geral, esse é um ótimo objetivo para se ter na vida, mas ele deve ser construído aos poucos, de um jeito consistente, sem exageros e sem esquecer que qualidade de vida não tem nada a ver com consumo. Para melhorar, é preciso primeiro entender qual é o seu padrão de vida. Padrão de vida, até a palavra padrão é uma palavra forte. Acho que é viver bem, se alimentar bem, ter livros, conhecimento. Não precisa ser rico, ninguém precisa ser rico para fazer isso. Comprar o que pode, não ultrapassar os limites, entendeu? Sempre dá aquela esbanjadinha, daí depois a gente vê o que aconteceu e fala, putz, passei do limite. Não há dinheiro que resista, né? Vivo dentro do padrão. Aprendi isso com meus pais. Eu queria mais para o meu padrão de vida, queria poder fazer muito mais coisas, viajar muito mais, né? E eu acho que todo mundo queria sempre algo um pouco melhor para si mesmo. Eu acho que ninguém está totalmente satisfeito, eu também não, mas eu luto para que seja melhor. É claro que não há nada de errado em desejar um padrão de vida melhor, só que muitas vezes essa vontade cria confusões e distorções. Para não colocar as finanças em risco e se comprometer gastando mais do que pode, é preciso lidar com os seus objetivos de uma maneira saudável. Quando as pessoas procuram montar o seu padrão de vida, normalmente existe uma preocupação sempre em garantir aquilo que é tangível. Vou escolher um carro, vou escolher uma casa, vou escolher um bairro para viver. E normalmente, quando a primeira decisão parte do grande gasto, as pessoas esquecem da qualidade de vida. Por quê? Se você ganha R$2.000 por mês e se depara com uma prestação de R$1.000, de R$1.100 numa moradia, tranquilamente cabe no orçamento. Quando você começa a povoar esse orçamento com contas como conta de luz, telefone, gás, internet, plano de saúde, transporte, etc., talvez as contas até fechem. Mas se você não tiver aquele gasto para o lazer, para o bem-estar, qualidade de vida, tudo aquilo que te faz feliz, você pode ter um bom padrão de vida, pode ter as finanças equilibradas, sem que você tenha qualidade de vida. Alguns pesquisadores dizem que a gente vive na era do consumo logo existo. Não é mais penso logo existo, né? Então, para você ter uma identidade, para você existir, você tem que consumir, você tem que ter coisas, você tem que aparentar muitas vezes, ou pelo menos ter uma identidade toda baseada em objetos. Para que esse problema não aconteça, o ideal é que, no momento de fazer as escolhas na sua vida, por exemplo, onde vamos morar, em que bairro, que cidade vamos viver, a primeira escolha a ser feita é quanto gastaremos com qualidade de vida. Garantindo uma verba para o lazer, para o cinema, para o jantar fora, para a academia, a tendência é que não falte grana, justamente porque você deixou espaço no orçamento para aquilo que te faz bem, consequentemente você vai saber lidar com o dinheiro e até ter uma margenzinha para um eventual imprevisto ter de onde tirar. E tem também toda a ideia de que você olha para outra pessoa, vê, por exemplo, dentro de um carrão que você não tem. Você fala assim, esse deve ser feliz. Vai saber, né? Isso pode não ter trazido nenhuma felicidade, nem mesmo alegria para ele. Pode ser uma pessoa extremamente infeliz dentro de um carrão. Ao mesmo tempo que a gente também vê pessoas com pouco dinheiro que estão muito mais de bem com a vida, que conseguem aproveitar a vida com mais tranquilidade, tem uma família que está todo mundo em harmonia. Tem que entender um pouco em que momento que você está, quais são os seus objetivos e muitas vezes olhar no longo prazo também, não só no curto prazo.
Nos últimos anos, a elevação da renda do brasileiro levou muita gente a subir de classe social. As classes A, B e C cresceram, enquanto as classes D e E diminuíram. Muitas pessoas têm investido na compra de uma casa própria e na educação. Mas diversos desejos parecem estar acima do que o aumento da renda permite comprar. A busca por empréstimos e a inadimplência subiram durante todo o ano passado. Muita gente vê o crédito como o vilão da história das dificuldades financeiras das pessoas, né? E o crédito, de forma alguma, é o vilão. O crédito, na verdade, é uma bênção que nós temos, que é a oportunidade que o mercado nos dá de cobrirmos nossas deficiências, de realizarmos nossos sonhos sem termos o dinheiro necessariamente nesse momento para arcar com esses custos. Na verdade, o grande vilão da história é a falta de planejamento. Quando as pessoas, por exemplo, têm a ilusão de que as contas vão caber no orçamento e só escolhem gastos fixos, por exemplo, conta de luz e telefone, vez ou outra se a pessoa acaba se arriscando um pouco mais, né, assumindo um risco, e esse risco se configura e acaba levando as contas para o vermelho, usar o cheque especial, por exemplo, não é um problema. O problema é quando a pessoa se acostuma com isso e passa a conviver com o cheque especial como sendo parte da renda, passa a conviver com o limite do crédito consignado, empréstimo pessoal, como sendo oportunidades de realizar sonhos. Isso é errado. Desde a adolescência, o administrador Renato Martins, que vive em Minas, se planeja financeiramente. Depois de passar por muitas variações e mudanças no padrão de vida, ele decidiu compartilhar suas experiências publicando textos na internet. O foco principal é nunca ficar no vermelho. Eu tinha em torno de 12, 13 anos, quando a minha família, os meus pais se divorciaram. Essa primeira mudança de vida foi um impacto muito grande. Por quê? Porque eu vivia em uma casa com um carro do ano, em certos confortos, e de repente mudou tudo. Foram em torno de 5 anos que foram bem vivendo em racionamento mesmo. Quando eu comecei a minha carreira, que eu comecei a fazer um estágio, eu refleti um pouco dessa instabilidade financeira. Eu não administrei tão bem as minhas finanças e acabei chegando num ponto que gastei mais do que eu ganhava. Eu comecei a me controlar cada vez melhor, começar a controlar, e aí eu comecei a perceber que eu podia ter de volta alguns itens de consumo que eu tinha perdido quando eu era mais novo, se eu conseguisse me planejar melhor. Eu comecei a reduzir o meu custo de vida por opção. Por quê? Porque eu queria conquistar alguns objetivos que eu tinha. Por exemplo, comprar um carro, eu queria abrir uma empresa, e esses sonhos que eu tinha foram me levando a reduzir o custo de vida por opção. Era uma forma bem interessante, porque é uma forma consciente de você reduzir o padrão de vida. Não vale a pena viver preocupado em pagar por um conforto incompatível com a sua renda e sustentado por dívidas. Por isso, em primeiro lugar, busque a melhor forma de viver com o que você ganha. Começando assim, a melhoria do padrão de vida vai acontecer aos poucos, mas de um jeito sólido, mais prazeroso e permanente. Vamos ao teste de bolso. Qual o percentual de famílias brasileiras endividadas? Alternativa A, 30%, B, 79% ou C, 58%? A resposta a gente vê depois do intervalo. Até já! Hoje estamos falando sobre como conciliar condições financeiras e padrão de vida. Pensando nisso, responda ao nosso teste de bolso. Qual o percentual de famílias brasileiras endividadas? Alternativa A, 30%, B, 79% ou C, 58%? Acertou quem escolheu a alternativa C, 58%. Mais precisamente, 58,8%. De acordo com a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Essa pesquisa também revela que mesmo quem ganha mais tem dificuldades em manter as contas em dia. Entre os que ganham menos do que 10 salários mínimos, o número de famílias endividadas diminuiu em relação a 2011. Já entre as famílias que ganham mais do que 10 salários, o endividamento cresceu. Resumindo, a dificuldade de adequar padrão de vida e possibilidades financeiras afeta pessoas de todas as faixas de renda.
Quando falamos em padrão de vida, estamos falando da quantidade e da qualidade dos bens e serviços acessíveis a uma pessoa ou a uma família. A renda é o principal critério, mas a escolaridade, a saúde e o conforto também são quesitos importantes. É muito comum encontrar famílias que têm a mesma renda, por exemplo, 2 colegas de trabalho, só que com padrões de vida totalmente diferentes. Existe uma família que talvez, porque é um pouco mais planejada, um pouco mais precavida, percebe que quer sair de férias no fim do ano, começa a poupar o dinheirinho para as férias e conta com rendimento, não só para pagar férias melhores, com um pouco menos de dinheiro do que elas valem, mas também para ter um poder de barganha maior. Quem paga à vista consegue descontos maiores. De onde que vem o dinheiro? Vem do planejamento. Formado em engenharia aos 27 anos, Luiz Guilherme saiu da casa dos pais porque queria ser mais independente. Apesar da escolha, a mudança de rotina e de padrão de vida não foi exatamente uma experiência confortável. Na realidade, quando você mora com os seus pais, você não paga aluguel, não paga condomínio, água, luz, né? Necessidades básicas, né? Você pode gastar com roupa, com balada, né? E sair. Então você tem que, às vezes, abrir um pouco mão do seu bem-estar para ter uma qualidade assim melhor, né? Quando você mora sozinho, tudo isso entra, né, no seu orçamento. A pessoa precisa ter uma compatibilidade entre as expectativas dela e os recursos e as limitações. Não dá para você ter uma expectativa alta demais, porque isso vai ficar uma espécie de tormento para você. Você vai sempre sentir que você está fracassando. Então tem que adequar, trazer a expectativa para o nível da realidade. Não é também nivelar para baixo. E colocando metas parciais ao longo do tempo. Padrão de vida não é sinônimo de qualidade de vida. Qualidade de vida tem a ver com bem-estar, estabilidade, segurança. Pensando nos prazos, significa manter hoje um padrão de vida que não comprometa a sua qualidade de vida no futuro. Tudo isso passa longe quando se vive com o orçamento no vermelho, em busca apenas de conforto material. Guarda seu dinheiro. Você hoje consegue ter um padrão menor, mas com uma qualidade de vida boa, tá ótimo, porque você está sendo um poupador. Então, você está vivendo bem e está poupando. Não adianta você forçar um padrão de vida um pouco melhor e, ao mesmo tempo, sua capacidade de poupança é negativa. Então, eu diria que 2 números a gente pode observar. Quanto que eu tenho que poupar, pelo menos, entre 10% e 15%? Quanto que eu posso me endividar ao máximo? 30%. E o que está no meio? O que está no meio é o que vai balizar exatamente o meu padrão de vida. Essa sobra entre a poupança mínima e o endividamento máximo é aquilo que eu vou ter que canalizar para ter qualidade de vida e, dentro dessa qualidade de vida, ajustar o padrão àquele orçamento. A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. A frase é do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Reflita sobre o seu padrão de vida, afinal ele é sustentável para o presente e para os próximos anos? Não se esqueça que decidir pelo mais sustentável disponibiliza recursos, permite poupar e pode te liberar de obrigações que você mesmo se impôs. Escreva para a gente pelo e-mail contato@tvef.com.br. Um forte abraço e até o próximo programa.